paz do Senhor, queridos e amados irmãos, pastor Anderson Fábio, mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós iniciamos um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que é o terceiro trimestre que tem por tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Este livro que foi comentado pelo pastor Silas Queiroz, onde nós estaremos agora todo esse trimestre tratando dos livros de Ruth e Esther. Nessa primeira lição vai ser mais um panorama da lição e por isso que eu peço que você preste bastante atenção e que você que vai lecionar essa lição, você professor, que você procure ler o livro de Esther, o livro de Ruth, procure estar familiarizado, porque é importante para que você dê um panorama, você tenha bastante intimidade com o texto. Enquanto isso, você pode aí curtir esse vídeo, você pode se inscrever no canal IADIO EBD, que é um canal que busca trazer cada vez mais lições, subsídios para a Escola Bíblica Dominical, para que a sua lição venha a ser uma bênção nos domingos pela manhã. Então vamos lá, nossa lição número 1, duas importantes mulheres na história de um povo, é o tema da nossa lição. Nosso texto áureo diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. A nossa verdade prática diz assim: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Queridos, para nós iniciarmos aqui a nossa introdução, é importante nós falarmos aqui sobre esses dois livros, que são os únicos livros que têm o nome de mulheres. Então, são mulheres importantes. Nós estamos registrados aqui duas situações diferentes, porque no livro de Ruth nós vamos ver uma mulher que é uma mulher gentia, uma mulher moabita, que acaba casando com um judeu, e no livro de Esther é uma mulher judia que acaba se casando com um gentio. Dentro de situações diferentes, uma no campo, outra no palácio. Então nós vamos ver que essas duas mulheres, elas foram usadas por Deus para trazer a preservação, elas foram fundamentais para preservar o povo judeu. Você imagina que dentro da linhagem do Senhor Jesus Cristo está o nome de Ruth, e Esther foi usada para que o povo judeu não fosse eliminado por completo da face dessa terra, e nós vamos aprender nesse trimestre vários tópicos relacionados a estes livros que são muito importantes da Bíblia, mas hoje vamos dar um panorama, algo por cima aqui. Então vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico, que é Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. E o nosso subtópico diz, uma moabita. Para nós entendermos primeiramente, nós temos que saber que o contexto do livro de Ruth está dentro do livro de Juízes. Então, há essa questão de que no meio do livro de Juízes, que é um livro que trata sobre o povo que se afastava de Deus, e um versículo-chave é Juízes 21, 25, que diz que cada um fazia o que achava mais reto, onde o povo se desviava, se voltava para os ídolos. Então Deus permitia que uma nação estrangeira viesse subjugar o povo. O povo se humilhava diante do Senhor, orava, Deus levantava um juiz para livrar o povo de Israel. Aí o povo de Israel era livre daquela nação e depois se voltava de novo para os ídolos e formava esse círculo vicioso de cada vez mais mostrar que o povo se afastava de Deus em dados momentos, porque eles não tinham um líder específico realmente que viesse guiar o povo. Por isso que um dos textos também importantes é Juízes 2:10, que diz que se levantou uma nação que não conhecia o Senhor e nem as suas obras. Por quê? Porque Josué havia morrido, né? Os anciãos também estavam já mortos e o povo não tinha nenhuma figura de destaque que pudesse seguir, como foi Moisés, como foi Josué. E daí o povo foi seguindo os seus próprios caminhos. Dentro desse contexto do povo seguir seus próprios caminhos, surge a história de Ruth, mostrando que mesmo em meio à violência, mesmo em meio ao caos, ainda havia famílias que eram famílias dedicadas ao Senhor, famílias que eram leais ainda à palavra e ao Senhor, que é a história de Ruth, vai nos contar e nos mostrar algumas dessas famílias, dessas pessoas que permaneciam fiéis a Deus. Então, nosso primeiro subtópico fala que ela era uma moabita. A própria lição vai tratar, né, que os moabitas eram descendentes de Moabe, que eram filho de Ló com a sua filha mais velha, né, e dentro dessa ligação de incesto
que era contrária à própria lei, a lei era contra essas questões, a lei se manifestou posteriormente contra essas questões, e dentro dessa ligação entre as duas, veio daí, fruto do incesto, Moabe. E também da sua filha mais nova também foi Amon, as duas que armaram para que viesse ter relações com o pai e daí viesse continuar dando descendência. Então nós vemos que Moabe ele se tornou um dos maiores inimigos do povo de Deus, de Israel. E existem várias partes bíblicas que mostram esse embate entre Moabe e Israel. Nós vemos lá em Números capítulo 22, versículo 1 ao 6, que está na lição, que você pode abrir na sua classe, que vai mostrar o rei de Moabe, que chama um profeta da Mesopotâmia, um profeta que é o profeta Balaão, para que Balaão profetizasse maldições contra Israel. E Balaão não consegue fazer isso, e depois eles armam para seduzir, colocar mulheres, moabitas, para seduzir o povo de Israel, e eles acabam caindo nessa sedução, porque os moabitas que armaram esse laço para o povo de Israel. Também tem um dado momento, em Juízes 11, 16 a 17, diz que o povo de Israel, no êxodo, quando eles estavam peregrinando pelo deserto, eles quiseram passar e quiseram ajuda também dos moabitas, e eles se recusaram a ajudar o povo de Israel, mostrando essa hostilidade, essa divisão que havia entre Moabe e os moabitas e os israelitas. Tanto que em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 e 4, diante dessas inimizades, Deus ordenou que nenhum moabita pudesse entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Então, até a 10ª geração, nenhum moabita poderia fazer parte, da congregação de Israel. Os moabitas também eram conhecidos pelas suas práticas idólatras, que eram algo que era abominável ao Senhor, dentro de alguns deuses moabitas, que era o deus Quemos e o deus Baal Peor, e esses deuses, eles pediam, muitos até deuses moabitas pediam sacrifícios humanos e prostituição cultural. Tamanha era a perversidade e tamanha as abominações que esse povo fazia. Essas questões estão em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, e Números, capítulo 25, versículo 3, que pode trazer um pouco uma luz a respeito dessa questão que os deuses solicitavam. Então, essa associação a essas imagens desses deuses reforçava que era um povo corrupto, espiritualmente poluído e estava distante dos padrões morais em relação à religião de Israel. E era uma distância muito grande. Por que eu estou iniciando a introdução tratando de tudo isso? Para nós vermos o contraste que diante de um povo que era totalmente corrompido, que servia a deuses estranhos, que eram deuses que envolviam práticas abomináveis à questão da própria relação do culto em Israel, Deus escolhe uma moabita, que é Ruth. E Deus desafia todos os preconceitos étnicos e culturais de Israel para que essa moabita agora viesse fazer parte do povo. Então, no meio de uma nação que era tradicionalmente inimiga do povo de Israel, Ruth é recebida e integrada numa família de Belém, que é a família de Boaz, e faz parte agora dessa família, entrando na genealogia do rei Davi. Esta aceitação na comunidade mostra para nós, e isso você pode trazer para o seu aluno, mostra para nós a aceitação de Deus, o caráter fiel de Deus, mostrando que Deus supera todas essas questões culturais, supera questões étnicas, porque para Deus não existe esse padrão cultural, étnico envolvido com as nações. Deus, ele aceita as pessoas que se voltam realmente para ele. E Ruth, mesmo fazendo parte de uma nação que era inimiga do povo de Deus, mostrou uma visão inclusiva. Deus incluiu ela no seu plano redentor, e isso é algo extraordinário. Então a história de Ruth, ela é muito tremenda, e nós vamos tratar, dentro dessas lições que irão vir, bastante sobre o livro de Ruth, que vai nos aprofundar ainda mais nesse assunto. Então nós sabemos que Ruth acaba se casando com Boaz, e acaba entrando para a linhagem de Davi e, posteriormente, para a linhagem do Salvador, que é Jesus Cristo. E isso é incrível, que mostra a natureza inclusiva do plano redentor de Deus,
que estava relacionado aos gentios. E mostra para nós que a pessoa mais improvável de todas, aquele que nós olharíamos para ela e falaríamos que ela não estaria inclusa no plano de Deus, é esse que Deus escolhe para confundir os sábios e mostrar que o improvável também pode fazer parte dos seus propósitos. E isso é algo extraordinário. A união de Ruth com Boaz, ela mostra um símbolo poderoso para a redenção, mostrando que Deus é capaz de redimir e transformar a vida de uma pessoa. Então, a própria relação de Ruth fazer parte do plano redentor de Deus, incluindo ela na genealogia do Salvador, mostra para nós que o poder de Deus vai além dos limites da nossa capacidade cognitiva de transformar uma pessoa que fazia parte de um povo totalmente improvável, fazendo com que ela faça parte do plano de Deus. Isso é algo extraordinário. E o livro de Ruth vai mostrar, diante disso, de todas essas circunstâncias, a soberania de Deus em fazer como Ele quer, em escolher quem Ele quer para trazer o propósito que Ele quer com esta pessoa. Então, os caminhos de Deus vão além da nossa compreensão humana. Ele pode usar quem Ele quer. E você pode anotar o texto de Isaías 55, 8 e 9 e Romanos 11, 33, que vão servir de suporte diante disso que nós estamos tratando aqui. E como a gente está falando da soberania, a história de Ruth destaca o controle de Deus sobre todas as coisas. Se a gente for fazer um contraste de Juízes e Ruth, o livro de Ruth, nós encontramos brandura, amor, sacrifício, em vez de, como está no livro de Juízes, violência, desobediência à lei, que está bem registrado e explícito no livro de Juízes. Então, vê esse contraste diante de um livro que mostra somente violência, destruição e desobediência, para um livro que mostra amor, brandura e sacrifício no meio de todo este caos que é o livro de Juízes. O importante também dizer que o livro de Ruth ele é lido publicamente na festa das semanas, que é a festa das colheitas, porque tem essa ligação com a questão das colheitas. E também é interessante também que, segundo a história, o livro de Ruth era um livro só com Juízes. Então, eles eram um livro só. Só na época de 450 depois de Cristo que foi considerado o livro de Juízes como uma continuação, o livro de Ruth uma continuação do livro de Juízes. Mas nós vemos que Joséfo considerava, Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, considerava o livro de Juízes e o livro de Ruth um único livro. E isso também pode ser atestado por Jerônimo, que é o tradutor da Bíblia, que traduziu a Bíblia para o latim, que é a Vulgata Latina. Então, tanto na Septuaginta, que é a tradução do hebraico e do aramaico para o grego, como na Vulgata, o livro de Ruth sempre vem depois do livro de Juízes, mostrando que há essa ligação como se fosse um livro só, tratando de um assunto só e mostrando esse contraste entre os dois livros. Ninguém sabe por que houve essa separação dentro da história. Nosso segundo subtópico, a família belemita. Então nós sabemos que estamos vendo um pouco sobre a história de Ruth. A história de Ruth ela muda completamente quando ela é aceita. E ela ingressa agora numa família piedosa de Belém. Nós sabemos que a família era composta por Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Esses eram a família de Belém. E diante da fome que começou a estar em Belém, o engraçado que fala isso, que é a casa do pão, a palavra Belém quer dizer casa do pão, ele toma uma medida desesperada diante da crise de fome e procura Moabe para que seus filhos não viessem padecer diante da dificuldade que eles estavam passando em Judá, em Belém de Judá. Então, Moabe, para a gente entender, ela ficava num planalto ao leste do Mar Morto, ela ficava 1.000 metros acima do mar e era uma região que tinha muita produção de grãos, cereais e uvas e também a criação de ovelhas era uma atividade que fazia parte da economia de Moabe. Então, era uma região que estava próspera diante dessas circunstâncias em que Elimeleque sabia que se ele fosse para aquela região, ele não iria passar fome. Então, ele procura em Moabe, se estabelecer e lá que daí seus filhos casam-se com mulheres moabitas. O
o mais velho, que se chama Malom. E é interessante que o nome Malom quer dizer doentio. E o nome Quilion quer dizer desperdício, mostrando que mesmo naquela localidade, eles ainda passavam dificuldades. Então, Malom e Quilion, eles casam com Ruth, Malom com Ruth, e Quilion casa com Orfa. Então, esses são a família que vai ser constituída agora de homens de Belém, de Judá, agora casando-se com moabitas, que não era algo comum e não era algo muito aceito, mas acabou acontecendo dentro dessa família. E dentro das circunstâncias, o que acontece? Elimeleque acaba morrendo, deixando Noemi viúva, e posteriormente, passados aproximadamente 10 anos, Malom e Quilion também morrem, deixando Ruth e Orfa viúvas. Diante dessa circunstância, diante da viuvez daquela época, que era uma situação precária, onde as mulheres não tinham direitos nenhum, e elas dificilmente trabalhavam, e eram geralmente os filhos, após a morte do marido, os filhos que traziam sustento para casa, essa mulher, Noemi, vê agora, diante da circunstância, em voltar para Belém, onde ela tinha familiares e conhecidos, para que ela viesse ser ajudada diante dessa situação que ela estava de viuvez, não tendo mais os seus filhos para ajudar nessa situação financeira. E ela despede agora as suas noras, dizendo que elas poderiam permanecer em Moabe. Mas Ruth se entrelaça com Noemi de uma tal forma que não era somente um envolvimento relacionado a somente uma amizade, mas nos dá a entender dentro dos textos de Ruth, que Ruth realmente estava entrelaçada religiosamente com Noemi, querendo servir o Deus de Noemi e querendo ir a Belém justamente para ficar com ela. E nós vamos ver que depois Ruth também ajuda nas questões relacionadas à parte financeira. Então, o compromisso de Ruth com Noemi, a sua disposição de se integrar ao povo e a fé de Israel são elementos chaves que moldam toda a história de Ruth, está moldada nessa questão da sua fé e do seu entrelaçamento de deixar tudo a sua família, todas as questões da sua própria cidade, das culturas que ela tinha em Moab, para agora ingressar agora com Noemi nessa nova história delas em Belém de Judá. Então, nós vamos ver agora nosso terceiro subtópico que entra dentro dessa situação, que é o matrimônio e a maternidade, que vai entrar essa história agora de Ruth e Boaz. Quando Ruth volta com a sua sogra para Belém, ela se vê numa situação vulnerável, porque elas não têm ninguém que sustente elas, e agora ela está viúva dentro de numa cidade que ela não conhece ninguém, somente conhecia a sua sogra Noemi. E Noemi, conhecendo as leis judaicas, ela sabia que mesmo Ruth, sendo uma moabita, Ruth possuía direitos que era o direito do levirato, que era um parente mais próximo agora, teria que casar com ela para dar prosseguimento à descendência e ter um filho que continuasse a linhagem do filho de Noemi que havia morrido. Então, o levirato buscava isso. Então, a questão do remidor e do levirato, ela tinha que ser uma pessoa que fosse uma pessoa disposta a fazer isso, ela tinha que estar disposta, tinha que ser um parente próximo e a pessoa tinha que ter condições financeiras para lidar com isso, até para sustentar toda a questão do sustento. Então, Noemi começa a orientar Ruth para que vá aos campos de Boaz, sabendo que Boaz era um dos parentes do seu falecido marido, e para que ela viesse ter esse relacionamento com Boaz, para que depois viesse solicitar que Boaz viesse cumprir a lei do levirato. Então, a prática do levirato era algo comum dentro dessa época, e esse costume nós vamos ver mais para frente. É importante você estudar um pouco mais a fundo, para que você saiba explicar, se você for lecionar a lição que vai tratar sobre isso, mas era algo comum naquela época. Então, Boaz começa a se interessar, começa a olhar essa questão, e uma questão importante também é que a própria Ruth, ela que vai trabalhar para sustentar a sua sogra. Então há essa questão também de Ruth tomar essa responsabilidade para si, para que venha também, isso chama a atenção do próprio Boaz, que vem em Ruth, uma mulher fiel, uma mulher que trabalha, uma mulher que está ali envolvida com as questões e que, conhecendo a história dela, viu que ela saiu da sua cidade para ficar com a sua sogra. Isso foi muito importante dentro de toda essa questão de Ruth e Boaz. Então, toda essa história, que é uma história tremenda,
de Ruth e de Esther são histórias assim, dramáticas e tremendas que nos chamam a atenção justamente por todo o roteiro que essa história está envolvida, por toda essa questão que a história vai se desenrolando. Né? E isso é importante dentro dos detalhes que não cabe que nós tratarmos porque é somente um panorama. Mas o final da história, que é tremendo aqui dentro da história de Ruth e de Boaz, é o nascimento de Obed, que é avô de Davi. Obed é importante por quê? Porque o povo via o nascimento de um filho como uma bênção de Deus. Então, diante do entrelace de Ruth, que era uma moabita, com Boaz, que era um judeu, no nascimento de Obed, isso chamou a atenção não somente deles, que foi uma bênção para eles terem um filho, mas o texto vai dizer, em Ruth 4, do 13 ao 17, que isso foi, que todas as pessoas que estão ali, toda Belém, vê o nascimento de Obed como um sinal de bênção para aquela família. E isso que foi extraordinário para se consumar realmente o estabelecimento da bênção na vida de Ruth e de Boaz e também de Noemi. O nome Obed quer dizer servo, né? É um nome relacionado a essa parte de servidão. E depois, posteriormente, entra dentro da genealogia, como nós já tratamos. Então, outra questão que é importante de nós mencionarmos aqui, nessa questão como subsídio, é que Ruth honrou a questão da maternidade, a questão do casamento, ela honrou essas questões. Tanto que, dentro da própria família, ela honra a família, ajudando a sua sogra, que ela sabia que a sua sogra passaria por debilidades, e ela sendo mais jovem, ela poderia arrumar um outro marido, mas ela busca ele com a sua sogra justamente para ajudar. E isso é algo honroso e muito valorizado dentro das Escrituras. Né? Você pode ler Hebreus 13, 4, Salmo 127, do 3 ao 5, que vão tratar dessa questão da família, que é importante você tratar com os seus alunos. E a história de Ruth nos mostra algo muito importante, que seguir os preceitos de Deus e manter a fidelidade, mesmo em circunstâncias adversas, é possível alcançar grandes bênçãos de Deus e um legado duradouro, porque o legado de Ruth vai se estender até a vinda do Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você vê que uma pessoa que mesmo em situação adversa, uma situação que ela poderia ter evitado até problemas e ter ficado em Moab, casado com outra pessoa, né, e ter se estabelecido e não ter sofrido tanto dentro de toda a parte que ela teve que trabalhar, estar no meio ao sol e padecer ali no seu trabalho, ela escolheu a parte mais difícil para ajudar outras pessoas pela fé que ela tinha no Deus de Israel, e isso trouxe grandes bênçãos na sua vida. Então isso é algo extraordinário. Nosso segundo tópico, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E o nosso primeiro subtópico é de Belém para Suzã. Então aqui nós vamos agora sair de Belém e agora ir lá para Suzã, na Pérsia, tratar da história desta órfã, que é Esther. A história de Esther ela nos mostra a verdadeira grandeza, que a verdadeira grandeza não é medida por status ou posição. A grandeza de Esther, do livro de Esther, não é medido por ela ter sido rainha, porque senão isso já no início do livro já estaria encerrado, porque ela foi escolhida para ser rainha. Mas a grandeza não está ela sendo órfã ou for rainha, mas pela disposição dela em servir a Deus e permanecer fiel a Deus, buscando a Deus em meio à dificuldade. Isso é a maior grandeza do livro de Esther. Sua vida nos mostra que mesmo quando não vemos a totalidade do plano de Deus, podemos confiar que Ele está trabalhando por nós, porque a Bíblia diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. Então, mesmo em meio às circunstâncias, o plano de Deus ele permanece. E era plano de Deus que ela estivesse naquele lugar, era plano de Deus ela estar como rainha naquele momento, para que o plano de Deus viesse a ser estabelecido. E Deus regendo sempre trabalhando, né, por trás. E Esther, ela enfrentou também situações de risco contra a sua própria vida. Nós vamos ver no livro isso, que ela poderia ter morrido em determinadas circunstâncias, mas ela enfrentou com coragem, confiando na providência de Deus, que Deus estaria agindo em seu favor. E o livro de Esther mostra isso para nós, que Deus está agindo em nosso favor se nós permanecermos fiéis, mesmo em circunstâncias adversas.
O livro mostra uma órfã que se torna rainha e acaba livrando, trazendo livramento para o povo e direito do povo de se defender diante de pessoas que queriam a sua total extinção. Então nós vemos isso dentro do livro de Esther. Segundo subtópico, de órfã a rainha, que é o que nós já estamos mencionando. A história de Esther, ela ocorre no período do reinado de Xerxes I, que é o rei Assuero, quando a rainha Vasti desobedece a uma ordem de Deus e é tirada do seu cargo de rainha. E diante disso são procuradas mulheres para que substitua agora a rainha Vasti. E Esther, por sua beleza e graça, é escolhida para ser a nova rainha da Pérsia. E isso foi uma posição crucial diante do que Amã, que era um alto oficial do rei, vai planejar contra o povo judeu. Amã começou a odiar Mardoqueu, que era primo de Esther, e diante disso, sabendo que ele era judeu, queria a total eliminação, a extinção de todo o povo judeu. E ele arma um plano para que isso venha a ser estabelecido, colocando o rei também como uma peça-chave para que venha bater o martelo para que o seu plano venha a ser realizado. Então Amã planeja tudo isso. E diante disso, Mardoqueu, que é primo de Esther, solicita que Esther venha intervir diante dessa situação. E mesmo com uma certa resistência, Mardoqueu diz que é provável que ela foi colocada naquela situação, naquela posição, para ser usada por Deus para que venha intervir diante do que estava acontecendo. Então Esther solicita que todo o povo jejue para que ela vá até a presença do rei, porque entrar na presença do rei sem ser convidado poderia ser morto na mesma hora. E diante de um rei que tira o cargo de uma rainha somente por ela não ter se apresentado diante do rei, agora Esther estava numa situação difícil também, que a sua vida estava em risco diante dessa obstrução, dessa intervenção que ela teria que trazer para falar diretamente com o rei e tratar dessa situação que envolvia todo o povo de Israel. Então, demonstrando coragem e sabedoria, ela jejua, ela ora, ela se prepara para entrar na presença do rei, e quando ela entra, o rei permite que ela fique ali, e ela solicita uma audiência particular com o rei e com Amã, e daí ela vai, com coragem, ela se demonstra, fala que ela é uma judia também, e o seu povo estava sendo planejado para que todo o seu povo fosse morto. E diante disso, ela mostra quem que estava por trás de todo esse plano, que era Amã. E diante disso, Amã é morto na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então essa história é algo extraordinário, todo o desenvolvimento da história, né? É algo que vai dar aquela mudança assim, de clima, que é uma história muito interessante que as Escrituras nos mostram. Então, diante disso, o rei permite que o povo judeu se defenda dos ataques das pessoas que estariam, e o dia que esse ataque ocorreria foi tirado por sorte. Amã, ele falou, não, vamos tirar por sorte. E a palavra sorte no hebraico é pur. Então, diante disso e diante da vitória do povo, dos ataques que eles tiveram, e diante da sua plena extinção, que daí eles se defenderam e conseguiram permanecer, eles festejam. Tem uma festa que é chamada a festa de Purim, que é a festa de Purim, onde é lido também publicamente o livro de Esther, que tem totalmente relação com essa festa do povo judeu. Ambas as histórias de Ruth e de Esther são exemplos poderosos como Deus usa as mulheres nas posições mais improváveis que elas estão, diante de situações mais improváveis. Deus levantou essas mulheres para cumprir os seus propósitos, para que o seu plano, que vem desde a eternidade, viesse a ser estabelecido e viesse a se cumprir em Cristo Jesus. Enquanto Ruth exemplifica a inclusão dos gentios no plano judeu, no plano de Deus, Esther destaca a proteção divina sobre o povo de Deus, Israel,
no exílio. Então o povo de Deus deveria ser preservado para que através desse povo eles retornassem a Jerusalém e a linhagem do Messias continuasse até que o Messias viesse. Então, tanto Ruth, que entra dentro da genealogia de Messias, e Esther, que preserva o povo para que essa genealogia permaneça, são questões fundamentais da providência de Deus diante de todo o seu plano soberano. Nosso terceiro subtópico, no campo ou no palácio. Então, dentro do que nós estamos falando aqui, tanto Ruth e Esther são exemplos de que os princípios divinos podem ser aplicados em qualquer contexto, seja no campo, na pobreza, ou seja, no palácio, na riqueza. Independente das situações, essas situações que são bem diferentes uma da outra. Deus permaneceu seguindo, tratando do seu plano e propósito e usando as pessoas que estavam disponíveis e usando mulheres como peças fundamentais para o seu serviço e para o seu propósito. Então, isso é algo extraordinário. Dentro de um campo humilde, como um palácio luxuoso, a proteção e a providência de Deus, daqueles que confiam nele, ela permanece. E é por isso que nós temos que estar fundamentados sempre na palavra, obedecendo a palavra, seguindo a palavra, que é na obediência à palavra e fundamentando a palavra na nossa vida, que os planos e os projetos de Deus vão se concretizar na nossa vida. Salmo 19, verso 9 diz: verdadeiros e justos são todos eles, todos os mandamentos de Deus, né, são justos. Então, essas histórias de tanto Ruth e Esther nos ensinam a confiar em Deus, em qualquer circunstância que nós estejamos, que a nossa confiança nele, a nossa permanência na sua palavra vai trazer a providência divina. Independente do desafio que nós estamos enfrentando, seja ele financeiro, seja ele na saúde, seja ele em situações de injustiça, de opressão, se nós permanecermos firmes dentro das Escrituras, vivendo o propósito de Deus, Deus ele vai providenciar aquilo que é a vontade dele na nossa vida e o nome dele vai ser glorificado porque ele é fiel e justo para com os seus. Porque a fé em Deus ela não depende de contexto, não é uma fé que diferencia conforme o contexto, ela permanece. E o livro de Ruth e Esther mostra isso, mostra que nós devemos confiar na soberania de Deus e na sua bondade, porque Deus ele opera como Ele quer, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer, basta nós permanecermos e confiarmos na sua providência. Então, tanto os dois livros, eles mostram princípios importantes de justiça, honestidade, compaixão, obediência, são aplicados em qualquer situação, se nós permanecemos assim, em qualquer situação, e que Deus proverá todas as nossas necessidades, independente de como nós estamos vivendo, ok? Nosso terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. O nosso primeiro subtópico diz o protagonismo feminino. Claro que, diante desses dois importantes livros das Escrituras e desses dois nomes importantes, de Ruth e Esther, é importante nós tratarmos aqui, que é o nosso último tópico, da questão do protagonismo feminino. Embora nós sabemos que o homem possui a liderança e a responsabilidade da carga dessa liderança em ser o cabeça, nós sabemos que isso não tira, não diminui o propósito de Deus na vida das mulheres. Não retira a possibilidade das mulheres serem protagonistas da história em muitos momentos adversos, como nós temos na própria história da Assembleia de Deus, a Frida Wingren, que foi uma mulher que se destacou, né, diante de toda a obra que Deus realizou na sua vida. É importante entender a ordem estabelecida de Deus na criação. É importante nós sabermos disso. É importante nós valorizarmos isso. Mas isso não implica em inferioridade, a palavra seria em subserviência. De a mulher somente viver nessa questão de servir de uma maneira de ser somente escrava, serva. Não é isso. A questão é que existem trabalhos complementares entre o homem e a mulher. O homem e a mulher eles se complementam e os dois, diante de Deus, não existe um superior ao outro. Os dois estão iguais, mas eles se complementam nas funções que foram estabelecidas por Deus dentro da ordem que Deus deu na criação. E isso não tira, não inferioriza, não tira o mérito que as mulheres têm dentro de todo o trabalho que elas realizam.
Efésios 5, 22 e 23 vai falar que a mulher deve ser submissa ao homem, como ao Senhor. Como ela é submissa ao Senhor, ela é submissa ao seu marido. E diante disso, né, também vai falar que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então vai tratando dos papéis. E cada um dos papéis dentro dessa realização do casamento vai sendo o nome do Senhor glorificado, porque vão se complementando as questões relacionadas às dificuldades que se tem no casamento. E cada vez mais nós vamos cumprindo o propósito de Deus dentro do que Deus tem nas nossas vidas. Então isso é muito importante para que nós venhamos tratar nas nossas salas. Então, essa questão de Efésios, ele estabelece o quê? O relacionamento de cuidado, proteção, amor sacrificial. O homem tem as suas responsabilidades, a mulher também. Alguns dizem que o homem tem os 3 P's, né? Os 3 P's, que é procriação, proteção e provisão, que é relacionado ao próprio casamento. Então o homem tem essa questão de proteger, de prover para sua família tudo aquilo que precisa. Então tem essas questões da responsabilidade diante do que o homem trata. Só que isso, como eu falei, não tira o mérito e a questão do protagonismo das mulheres. Não tira das mulheres poderem estar também em papéis importantes para tratar dentro do plano divino. E isso, o exemplo de Ruth e de Esther, são exemplos do protagonismo feminino. Só que o protagonismo feminino que foi colocado em Ruth e Esther não foi um protagonismo de tomar posse, de ser maior do que o homem, de mostrar que não precisa do homem, não. Elas se destacaram como? Pela sua humildade, pela sua submissão, pela sua obediência a Deus. Esse foi o destaque das mulheres na sua vida com Deus. Então as mulheres, elas se destacam, tanto as mulheres como os homens se destacam, não somente por questões relacionadas a uma própria busca pela questão do gênero, de ser mulher ou ser homem, não, mas pela busca da obediência a Deus, de manifestar Cristo para as pessoas, e isso é o destaque da mulher. E isso vai ter vários textos que tratam sobre isso. E a Bíblia mostra, né, que Jesus fala que aquele que quer ser Senhor deve ser servo de todos. Então a questão do destaque é sempre na questão da servidão, na questão da ajuda, da submissão, da obediência, da humildade. É sempre dentro desse caminho que vai trazer o destaque. E esse protagonismo feminino é muito importante porque as mulheres são fundamentais para o crescimento da obra de Deus. E existem várias mulheres dentro da história da igreja, principalmente da Assembleia de Deus, que foram mulheres poderosamente usadas nas mãos de Deus, que mostra realmente que Deus usa quem Ele quer. A questão é a questão da ordem que não pode ser tirada e de questão de nós queremos colocar o que a Bíblia não ensina para que venhamos valorizar as mulheres, e não há necessidade disso. A mulher ela pode se destacar mesmo em meio a circunstâncias adversas, e Esther e Ruth mostram muito bem isso. Cumprindo os papéis. Ruth é descrita como uma mulher de grande virtude e lealdade. Em todo o seu livro ela demonstra isso. E após a sua morte, nós vemos que ela escolhe ficar com a sua sogra. Isso é interessante. Ela demonstra um compromisso real com Noemi, que vai além de um vínculo conjugal, como eu falei, é um vínculo mais espiritual, mais ligado à questão da fé. E Noemi reconhece essa dedicação de Ruth como uma mulher de família, como uma mulher que era uma mulher boa no casamento, na questão familiar. Ela diz: voltem para a casa de vocês, das suas mães, que o Senhor seja bondoso com vocês, como vocês foram com seus falecidos e comigo. Então ela mostra no próprio livro que Ruth era uma mulher que era boa com Malom, era uma boa com o seu filho. Isso declara que Ruth era uma mulher fiel aos deveres como esposa. Ela era uma mulher que lidava realmente com a questão da questão do casamento de maneira séria, de uma maneira bem convicta, de uma maneira leal. E isso é importante dentro do casamento. A sua lealdade e cuidado para com o inimigo mostra o caráter excepcional de Ruth. Essa lealdade mostra o caráter de Ruth, e isso foi destacado diante do protagonismo que Ruth teve. Ela assume responsabilidades adicionais quando ela vai trabalhar, como eu já mencionei. Então isso também demonstra o caráter de Ruth, né, que vai trabalhar diligentemente nos campos de Boaz para sustentar a sua sogra. Então, numa época em que as questões
familiares estão sendo questionadas e mal compreendidas, nós vemos a história de uma nora e de uma sogra que se dão bem e que estão preocupadas uma com a outra e que dentro desse relacionamento de sogra e nora, e quando se fala sogra, sempre vem chacota, sempre vem brincadeiras, mas é uma sogra e uma nora, que em meio a circunstâncias adversas colocam uma amizade profunda e um relacionamento entre elas e Deus, e isso modifica e muda toda a história delas, trazendo um legado até a vinda do Messias. Então isso é extraordinário dentro desse protagonismo feminino, que não mostra somente Ruth, mas Noemi também, sendo uma mulher sábia, uma mulher que orienta, que dá conselhos sábios para ela, que mostra para ela como ela deve fazer, mostra para ela como ela deve lidar com a situação, vai lá em Boaz, faz dessa forma. É uma mulher sábia, Noemi, que orienta a sua nora, que vai direcionando ela, e isso, se nós pegarmos lá no Novo Testamento, vai dizer que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a como ser boas donas de casa. Então as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, e é isso que Noemi está fazendo, está ensinando Ruth como tratar da situação para que ela venha a ser preservada, o seu caráter venha a ser preservado e ela não venha a ser tratada como uma mulher qualquer, mas uma mulher séria que procura um casamento sendo estabelecido dentro da vontade de Deus e dentro dos parâmetros das Escrituras. Então isso é fundamental e mostra esse protagonismo, não um destaque diferente, como o mundo hoje quer fazer o destaque das mulheres de uma maneira diferente, mas um destaque de uma mulher familiar, uma mulher de casa, uma dona de casa, que trata de uma maneira extraordinária as situações, e isso traz um destaque muito grande para a sua vida, mudando completamente o seu destino. Então isso é extraordinário. As Escrituras ensinam que cada membro da família tem um papel específico e que a sabedoria na execução desses papéis contribui para a estabilidade e a felicidade familiar. E nós vemos isso lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22 ao 33, e no capítulo 6, versículo 1 ao 4, que mostra as questões relacionadas ao homem, à mulher, aos filhos, a toda a família. Toda a família tem um papel específico, eles se complementam para que a família venha a ser estruturada e a família venha viver bem. Então, é esses papéis que devem ser realizados, da mulher não tomar proeminência e não querer ser acima do homem, né? Não, mas os dois em igualdade, e o homem possuindo as responsabilidades de tomar a direção dentro das questões, e isso é a responsabilidade que trata dele, ele sendo o cabeça e a liderança da casa. Diante disso, os dois tomarem decisões juntos, unidos, tendo a palavra final o homem, mas juntos, unidos, não como um ditador querendo impor questões, mas os dois num relacionamento conjugal sadio, tratando das questões de Deus e vivendo em harmonia com Deus e com a sua palavra. Então isso é fundamental. Terceiro subtópico, educação familiar. A Bíblia enfatiza a importância da educação e disciplina no lar como fundamentais para a formação do caráter. Isso a lição não está tratando, ela vai tratar um pouco mais diferente, mas nós vamos trazer como subsídio essa questão da educação, que é o nosso subtópico, a educação familiar. Isso é de suma importância, você pegar esse assunto e falar sobre a educação de família, porque dentro dessa educação que mudou a questão da própria Esther. Então aqui, ó, Provérbios 29:15 diz: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Provérbios 29:17, corrige teu filho e te dará descanso, sim, dará delícias à tua alma. Então a correção, a educação, a boa educação familiar, ela modifica o caráter dos nossos filhos para que eles venham ter um destino abençoado, fundamentado nas Escrituras. Então a educação familiar modificou completamente a questão do própria Esther, porque ela foi criada pelo seu primo, e o seu primo a educou dentro das Escrituras, e ela respeitava demais o seu primo, sabendo ele como agora uma pessoa que estava responsável por ela. Então há essa questão desse respeito envolvido no livro de Esther, que fortalece ainda mais essa questão da educação familiar, que é fundamental para o bom crescimento dos nossos filhos, levando eles a produzirem um caráter ilibado, um caráter que é íntegro, fundamentado nas Escrituras. Então a educação familiar não se limita somente a transmitir conhecimento, mas envolve a formação do caráter na fé, envolve transformar o caráter da criança, envolve verificar as dificuldades dos nossos filhos e tentar tratar pela palavra, envolver eles, corrigir eles, para que eles venham crescer conhecendo cada vez mais Cristo e venham ter um caráter ilibado, um caráter íntegro.
Mardoqueu ensinou para Esther o que é ser prudente, e o que é ter fé e o que é ser fiel. E isso modificou completamente a situação dentro das circunstâncias que ela tomou de maneira prudente, tendo uma boa educação. É no lar que nós aprendemos sobre questões fundamentais, valores fundamentais como respeito, humildade, obediência, integridade, que são essenciais para enfrentar os desafios da vida com coragem e sabedoria. Então, assim, não adianta pensar que os nossos filhos vão aprender sobre humildade, sobre obediência, sobre integridade somente fora de casa. Vão aprender numa escola dominical somente, ou vão aprender num culto infantil. Não. Somos nós pais que somos responsáveis por criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e ensinar para eles o que é ser uma pessoa íntegra, uma pessoa obediente, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus. Porque como nós vamos ensinar os nossos filhos a orar se nós não oramos? Como nós vamos ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia se nós não lemos? Como nós vamos ensinar os nossos filhos a serem obedientes se nós não somos? Como ensinaremos eles a serem íntegros se nós não somos? Então nós precisamos buscar esse caminho da disciplina no lar, da educação no lar, da educação familiar, para fundamentar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós, pais, somos responsáveis pela educação deles. E não somente academicamente, porque se pensa hoje somente em mandar o filho para a faculdade, mas a questão da própria educação moral e espiritual dos nossos filhos. Cabe a nós tratar isso, instruir com disciplina e firmeza, para que eles não saiam do que a Bíblia ensina. Embora nossos filhos podem até se afastar do Senhor em dados momentos, que talvez isso aconteça em algumas famílias, mas lá fora eles vão se lembrar daquilo que nós ensinamos e vão, mesmo fora, vão ser pessoas íntegras. E continuaremos orando para que eles retornem e sirvam a Deus de todo o coração. Mas isso ocorre em algumas famílias, é importante nós fizermos isso também. A educação no lar deve priorizar os princípios que nós tratamos aqui, que fala do livro de Ruth e de Esther, que é humildade, respeito, obediência, preparando os nossos filhos para servirem e liderarem. Primeiro servirem, depois liderarem, porque a liderança ela deve ser servil. E nós devemos valorizar e investir na educação familiar a cada dia, prisando por fundamentos e princípios bíblicos divinos, fundamentados sempre no que a Bíblia ensina e não no que eu penso, no que a Bíblia ensina e não no que fulano pensa. Sempre fundamentados no que a palavra ensina, ok? Então vamos ler somente a nossa conclusão para nós encerrarmos. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria o patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Ok, queridos? Deus abençoe, que você tenha uma excelente aula e que seja um trimestre abençoado para nós aprendermos muito com esse livro de Ruth e Esther. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.